Meus amados irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar da minha alegria, da minha satisfação de poder estar aqui, de poder conhecer irmãos que estão interessados, vivem interessados no estudo da Sagrada Escritura, em conhecer a teologia reformada. Então eu quero aqui expressar minha gratidão ao reverendo Milton Júnior e aos irmãos desta igreja pela acolhida tão fraterna, pela acolhida tão bondosa desde ontem. Nessa noite, meus irmãos, o meu assunto será o culto que nós prestamos a Deus. Então o meu propósito é lhes falar nesta noite a respeito do culto reformado, o culto segundo a palavra de Deus. Eu gostaria então de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo 10. Normalmente, quando nós falamos a respeito do culto, esta é uma passagem frequentemente evocada. Levítico capítulo 10. Do versículo 1 ao versículo 3. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção. Levítico 10, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós bendizemos o Teu santo nome. Te bendizemos, ó Deus, por tudo aquilo que já ouvimos nesta noite, pela maneira como fomos edificados em Tua santa palavra. E agora, ó Senhor, mais uma vez, nós suplicamos que bondosamente, de maneira graciosa, o Senhor haja em nosso meio, o Senhor haja em nossos corações, em nossas mentes, a fim de compreendermos a Tua vontade para nossas vidas, em relação à atividade mais especial, a atividade mais solene que podemos executar em nossa vida, que é o culto prestado ao Senhor. Prepara o nosso coração, torna-o, ó Deus, receptivo e submisso à Tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, já é sabido de todos nós que os protestantes, eles sempre conviveram com controvérsias, por exemplo, que separam denominações umas das outras, como por exemplo, controvérsias a respeito do batismo, que de um lado colocam denominações credobatistas e do outro colocam denominações pedobatistas. Nós temos controvérsias a respeito do modo como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada, colocando de um lado denominações aliancistas, denominações pactualistas, e de outro lado denominações afeitas ao dispensacionalismo. Não obstante, meus irmãos, há uma controvérsia. Há um assunto que tem se mostrado historicamente tão controvertido, e talvez até mais controvertido que os que eu já mencionei aqui, que ele tem sido capaz de causar divisões dentro de denominações. E este assunto é o culto. Um autor chamado Sean Michael Lucas, autor de um livro intitulado Cristão Presbiteriano, ele vai dizer que não é segredo que a questão que mais produz divisão na maior parte das igrejas, sejam elas presbiterianas ou de outra denominação, é o estilo do culto. Até se criou uma expressão para falar a respeito dessas discussões, que é a expressão guerras de culto. Isso por conta das discussões tão acaloradas, tão veementes e muitas vezes nada caridosas que existem em determinados meios a respeito do culto.
Dois pastores presbiterianos, eles apresentam de modo bem hábil como essa guerra tem se desenvolvido em nosso meio. Eles vão dizer, por exemplo, que os protestantes, frequentemente unidos em torno dos solas da reforma, se dividem justamente aqui. Eles crescentemente estão divididos a respeito de como eles devem cultuar ao seu Deus. Daqui a alguns meses será publicado um livro pela editora Vida Nova. Esse livro ele é escrito por um pastor chamado Richard Gorey Jr. e ele é sobre culto. E ele vai nos mostrar que dentro das igrejas evangélicas você pode encontrar pelo menos 4 linhas litúrgicas. De modo bem interessante, aqui falando aos presbiterianos presentes, essas 4 linhas litúrgicas que, de acordo com esse autor, existem no meio evangélico, elas são também encontradas dentro da nossa denominação. Ele vai dizer que existe a abordagem pragmática. O reverendo Milton Júnior já falou bastante sobre a igreja pragmática, e ele vai nos mostrar que essa linha argumenta que aquilo que funciona, aquilo que é capaz de atrair, de fazer com que os bancos sejam preenchidos, de fazer com que a igreja fique lotada, então qualquer coisa que atenda a esse propósito é permitido e deve ser então realizado no culto a Deus. Então não importa o que seja, não importa se é esdrúxulo ou não, se atrai, se faz uma boa captação de pessoas, então é bom, deve existir, deve ser feito. Não sei se alguém aqui já viu ou tomou conhecimento de que há alguns anos em São Paulo, uma igreja evangélica, no afã de atrair a juventude para os seus cultos, antes do culto, realizava algumas lutas de MMA. O objetivo era atrair. Então essa é a primeira linha litúrgica que existe aí no meio evangélico, a linha pragmática. A segunda linha, de acordo com ele, é a linha eclesial católico romana. É aquela linha que vai dizer que aquilo que a igreja diz que pode, independentemente de a escritura não ensinar, se a igreja diz que pode, então é permitido no culto. Então não interessa o que a Bíblia diz. Não interessa se a Bíblia vai condenar aquilo de maneira explícita ou se ela vai apenas ser silente em relação a uma determinada prática. Se a igreja diz que pode, se o Supremo Concílio autoriza, se o bispo então diz que deve ser feito, porque a autoridade da igreja, se ela não está pelo menos em igualdade, ela está acima da Escritura. A terceira linha, a abordagem luterana, que vai dizer que qualquer coisa que a Bíblia não proíbe é permitida. Então você olha para a Escritura procurando observar se ela vai proibir aquilo. Uma vez que ela não proíbe, então pode ser feito. A Bíblia não vai proibir danças no culto solene, ela não vai proibir teatro no culto solene, então a conclusão é que, uma vez que ela não proíbe estas coisas podem ser realizadas no culto. E a quarta linha, que é aquela que nós podemos encontrar, ou deveríamos encontrar, nas igrejas reformadas e presbiterianas, que diz que apenas aquilo que é explicitamente ordenado, apenas aquilo que Deus ordenou na sua palavra é que deve ser praticado no culto. E se vocês observarem o texto que nós acabamos de ler, vocês perceberão no final do verso 1 que a razão de o Senhor ter consumido os 2 filhos de Arão foi justamente porque eles fizeram aquilo que o Senhor não ordenou. Não é que Deus tivesse proibido aquilo, não é que existisse uma proibição para que eles tomassem cada um o seu incensário e trouxessem fogo estranho diante do Senhor. Não havia nenhuma proibição, mas Deus não havia ordenado. E por isso saiu fogo de diante do Senhor que os consumiu. O resultado, meus irmãos, de todas essas linhas litúrgicas é uma crescente perplexidade. E às vezes nós nos tornamos confusos.
e ficamos sem entender se há algum padrão, se há algo na Escritura, se Deus nos deixou algum norte, alguma luz a respeito deste assunto. E você a respeito do culto que deve ser prestado ao Deus, ele é tão crasso em muitos lugares que as pessoas entendem o que deve ser feito ou o que não deve ser feito, sem terem o devido entendimento do que é o culto. E isso é importante porque a nossa dificuldade para compreendermos o que deve existir no culto, que deve ser retirado do culto, está em que nós nem sequer, em muitas ocasiões, nos apercebemos do que é o culto que nós prestamos a Deus. Então é preciso entendermos primeiramente o que é o culto, para podermos entender como o culto deve ser prestado a Deus. E este é o meu objetivo nesta noite. Eu quero lhes falar a respeito do culto reformado, e eu então abordarei 2 pontos. O primeiro deles é exatamente mostrando a natureza do culto, o que é o culto. E em segundo lugar, quais são as características do culto reformado. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que é o culto? A primeira verdade que deve ficar gravada em nossas mentes, em nossos corações, é que o culto, preste atenção nisso, o culto é uma atividade sui generis. O culto é uma atividade única na vida da igreja. Além de ser uma atividade peculiar, completamente distinta de tudo o mais, o culto é a atividade mais importante da igreja. 2 implicações dessa afirmação. A primeira delas: qualquer outra atividade que seja realizada na igreja e pela igreja, obviamente merece respeito e deve ser tratada com a devida consideração e reverência. Assim deve ser com a escola dominical, assim deve ser com uma reunião plenária de qualquer uma das nossas sociedades internas. Mas, meus irmãos, quando nós falamos do culto, mais especificamente quando nós falamos a respeito do culto solene prestado ao Deus triuno, nós estamos falando de uma atividade que não possui nada que lhe seja comparável. Segunda, muitas vezes nós imaginamos que a atividade mais importante de uma igreja local é a evangelização. E muitas afirmações que fazemos e ênfases que damos acabam passando a ideia de que a evangelização é a atividade mais importante da igreja. É como se a igreja existisse em função da evangelização. É como se a razão da sua existência fosse o envio de missionários e evangelistas para pregarem o evangelho. Observe. Tente obter uma amostragem da quantidade de conferências, congressos, simpósios que visam discutir a evangelização e a realização de missões. Você vai perceber que inversamente proporcional é a ênfase dada à adoração ou culto. Eu saliento isso, meus irmãos, porque é a adoração, é o culto, a atividade mais importante da igreja. O culto deve ser a maior prioridade da igreja de Cristo. O culto é a razão de ser da igreja. Evangelização e missões são sim importantes. Evangelização e missões são sim prioridades, mas evangelização e missões são meios para que um determinado fim seja alcançado. Nós evangelizamos, nós fazemos missões para que Deus salve os seus eleitos e estes sejam transformados de rebeldes em adoradores do Deus vivo. É o culto o fim principal do homem. Permitam-me então compartilhar com vocês as palavras do pastor batista John Piper, que num livro sobre missões vai dizer o seguinte: as missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental, pois Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Vai chegar o dia em que a evangelização ela vai parar, ela vai cessar.
John Piper diz: mas a adoração, o culto, permanecerá para sempre. É por essa razão que o culto é chamado nas Sagradas Escrituras de ajuntamento solene, assembleia solene ou santa convocação. Quando você lê a palavra de Deus, você pode observar que desde o Antigo Testamento existem momentos especiais na vida do povo do pacto, quando esse povo entrava na presença de Deus de um modo especial. No Antigo Testamento, quando os santos pensavam no culto, eles faziam isso de modo apaixonado. Os seus corações saltavam quando pensavam nos átrios do Senhor Deus. Você pode ver isso abrindo aí a sua Bíblia, no Salmo 84, no verso 1 e no verso 2. Faça isso. Salmo 84, versículos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: observe, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Perceba a paixão do salmista, o desejo dele, o anseio dele pelo culto. E se você deseja apreender ainda mais o caráter especial do culto prestado a Deus, leia novamente o salmo que nós lemos aqui no início, o Salmo 100. Abra a sua Bíblia e veja como o salmista fala. Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, percebam o que está acontecendo aqui. Aqui Deus nos convoca para entrarmos na sua presença e cultuá-lo. E talvez você seja levado a dizer o seguinte: mas nós devemos cultuar a Deus com o todo da nossa vida. Tudo na nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Tudo que nós fazemos individualmente deve ser feito para a honra e a glória do Senhor. É verdade. Nós aprendemos, por exemplo, de Romanos capítulo 12, versículo 1, que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, e isso é o nosso culto racional. Mas quando você olha para o Salmo 100, você pode perceber que nele Deus chama você para algo mais. Você pode perceber, por exemplo, que o chamado para a adoração aqui é corporativo em sua natureza. Esse mandamento ele não vai falar, por exemplo, do culto que você deve prestar com a sua vida no seu dia, mas esse salmo ele convoca você para um momento especial diante de Deus, em que você deixa tudo mais e você se reúne com os teus irmãos para que o povo de Deus, a igreja de Cristo, contemple e adore o seu Salvador. Você deve lembrar também que quando Moisés ele foi diante de Faraó, ele transmitiu a Faraó a palavra de Deus para que o povo fosse liberto. O interesse do Senhor ali, meus irmãos, em Êxodo, não era simplesmente que cada pessoa de Israel tocasse a sua vida de maneira que o nome de Deus fosse glorificado através dos seus afazeres cotidianos. Deus tinha em vista o culto que o povo deveria lhe prestar no deserto. Abra sua Bíblia em Êxodo. Observe, por exemplo, o capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. O verso 18 diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus.
Vá para o capítulo 5 e veja o verso 1. O verso 1 diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus não queria que cada pessoa, ao receber a liberdade, tivesse na mente unicamente a ideia de: eu devo servir a Deus com toda a minha vida deve ser culto. O povo é liberto para que o povo celebre uma festa ao Senhor. E quando o povo enfim é resgatado da escravidão, Deus separa um momento específico para que o seu povo se reúna diante dele e o celebre uma festa em homenagem a quem é Deus e àquilo que ele realizou na vida do seu povo. Você vai poder observar na Escritura Sagrada que essa sequência, salvação, culto, ela também vai aparecer no Novo Testamento. Você pode ver isso, por exemplo, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando no Evangelho de João, no capítulo 4 e no verso 23, essa sequência aparece. Jesus diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Veja, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura pessoas, essa procura implica em salvação. E aqueles que são salvos devem adorá-lo em espírito e em verdade. Irmãos, eu gosto muito da maneira como o autor aos Hebreus fala do culto. Ele retrata o culto como uma aproximação do Senhor, como um aproximar-se de Deus, e também como uma entrada no Santo dos Santos. Ele diz que em Cristo, aquilo que judeus de gerações inteiras nunca tiveram, nunca puderam experimentar, agora em Cristo nós podemos. Você deve lembrar que a entrada ao Santo dos Santos era vetada na antiga aliança. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e num único dia no ano, no dia da expiação, e depois de ter feito expiação pelos seus próprios pecados. No Novo Testamento, por causa do que Cristo fez, nós experimentamos isso a cada culto. Abra em Hebreus, capítulo 10. Veja como o autor fala do verso 19 até o verso de número 25. Nós sempre gostamos do verso 25 para citá-lo. Eu não sei se existiu esse costume aqui no Sudeste, mas no Nordeste esse costume era bem comum. Chamada pública de escola dominical e cada aluno respondia com um versículo. O verso 25 era muito citado. Observe aí, Hebreus 10, do verso 19 até o verso 25 diz assim: veja como o autor fala do culto. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você pode perceber que o autor aqui, de fato, tinha em mente o culto quando ele fala aqui do congregar-se. Lembre que ele estava escrevendo para judeus que haviam chegado à compreensão de que Jesus era de fato o Cristo, o Messias prometido, e na mente de um judeu, congregar-se implica em ajuntamento solene. E esse ajuntamento solene, ele vai ser descrito como uma entrada no Santo dos Santos e um aproximar-se de Deus. Quando a igreja, no dia do Senhor, está reunida, é isso que acontece. É porque nós não lembramos disso aqui,
que às vezes nós nos comportamos com tanta irreverência naquele momento? É porque nós não lembramos que o culto é isso aqui, que às vezes nós preferimos ficar fazendo outra coisa lá fora, papeando, jogando conversa fora. Se nós lembrarmos disso aqui a cada culto, a cada ajuntamento solene, a única coisa ou a última coisa que passará pela nossa cabeça vai ser perder o culto. Um puritano chamado Jeremiah Burroughs, meus irmãos, ele escreveu um livro que se tornou um clássico cristão a respeito do culto a Deus, intitulado Adoração Evangélica. Esse livro está publicado em português pela editora Os Puritanos. E nessa obra ele vai dizer que o culto, ele vai apresentar a seguinte definição do que significa cultuar a Deus. Ele diz assim: se queres saber o que é adorar a Deus, é exatamente isso. É oferecer a Deus a reverência e o respeito que nós devemos a Ele como nosso Criador. Irmãos, eu gostaria de ir além dele e dizer que o culto é também o oferecimento da reverência e do respeito que nós, não apenas como criaturas, mas principalmente como redimidos, devemos ao nosso Criador e Redentor. Então saiba que semanalmente o Senhor, o Criador e Redentor, Ele separa um momento dentro da nossa existência para comparecermos diante dEle, para nos aproximarmos dEle, para adentrarmos ao Santo dos Santos, para nos inclinarmos diante da Sua gloriosa majestade, para cantarmos os seus preciosos feitos e recebermos a manifestação da sua bondade através da palavra pregada e dos sacramentos. Nenhum outro momento da vida da igreja pode ser descrito nestes termos. É por isso, meus irmãos, que o culto é um momento único e inigualável. É por isso que algumas coisas que nós fazemos, por exemplo, na nossa escola dominical ou em nossas reuniões das sociedades internas, não podem acontecer no culto. Pensem, por exemplo, nas dinâmicas que fazemos em nossas reuniões departamentais, nos jograis que as pessoas gostam de apresentar em outras ocasiões. Essas coisas cabem nesses outros momentos, mas no culto não. E o que é triste no meio evangélico é que estas coisas, estes elementos estranhos à Escritura, têm sido levados para dentro do culto, em nome da relevância, por exemplo. Nós temos tomado o modelo da escola dominical e nós temos transportado para o culto. Mas saiba disso, que o culto a Deus é um momento único. É uma atividade inigualável na vida da igreja. Um pastor presbiteriano chamado Darrell Hart, ele vai fazer a seguinte afirmação. Eu quero até fazer uma recomendação. Aí na livraria está à disposição um livro do pastor John Payne, No Esplendor da Santidade. Essa citação é retirada do prefácio a essa obra. Então, se você não adquiriu e ainda estiver disponível, vale a pena. O pastor Darrell Hart vai dizer assim: no culto público, no dia do Senhor, os crentes glorificam a Deus e dele desfrutam de forma apenas comparável ao culto em que todos os santos tomarão parte no final dos tempos, no novo céu e na nova terra. Porque no dia do Senhor, quando os crentes se reúnem com os demais membros da sua congregação na presença de Deus, eles também se ajuntam às hostes invisíveis de anjos e santos, antecipando assim o culto que caracterizará a vida deles na Jerusalém celestial. O pastor John Payne vai fazer a mesma afirmação no seu livro. Ele vai dizer que quando você se reúne com os seus irmãos para adorar a Deus no dia do Senhor, então vocês tomam parte na atividade mais significativa, importante e maravilhosa que possa existir em todo o mundo. Não há nenhum evento no mundo que seja mais importante do que o culto solene prestado a Deus no seu santo dia. Não há nada que seja comparável. Por mais simples que seja a liturgia, por mais simples que seja o lugar onde a sua igreja se reúne,
Por quê? Isso vai ficar claro quando nós observarmos agora as características do culto reformado. Quando nós observarmos essas características, nós vamos perceber por que não há nada que se iguale ao culto. A primeira característica é que o culto reformado, o culto bíblico reformado, ele é pactual. O culto reformado é pactual. Tem se tornado muito comum nós ouvirmos falar a respeito da teologia do pacto. Deus, ele fez pactos com o homem. E meus irmãos, uma das aplicações feitas é no sentido de que o pacto da graça que Deus fez conosco em Cristo, esse pacto, ele estrutura o culto que nós oferecemos ao Senhor. Em sua essência, o culto, ele é pactual. Mas o que isso significa exatamente? É extremamente importante que nós entendamos isso, meus irmãos, pois isso tem implicações palpáveis na nossa liturgia. Um bom culto, uma boa liturgia, é uma liturgia que ordena o culto de uma maneira que se ajusta àquilo que é exigido nas Escrituras. É por essa razão que presbiterianos e reformados devem cultuar de modo diferente de outras tradições evangélicas. Se você for a um culto carismático, você vai encontrar ali um culto que é adequado à teologia confessada por aquele grupo. E aqui eu não entro no mérito da teologia ou da liturgia em si, eu só quero dizer que há coerência. Se você for a uma igreja carismática, você então encontrará uma liturgia estruturada de acordo com a teologia confessada por aquela igreja. Mas tem sido triste nós encontrarmos igrejas reformadas nas quais o culto é tudo menos coerente com aquilo que a igreja confessa. As nossas doutrinas, aquilo em que cremos, devem estruturar a nossa liturgia. A nossa crença na soberania de Deus, na depravação do homem, na mediação de Cristo, na aplicação da obra de Cristo pelo Espírito Santo, na centralidade da Escritura, a nossa crença na teologia da aliança devem estar presentes na nossa liturgia. E quando nós observamos as Escrituras, nós vamos encontrar diversas passagens que nos mostram a afirmação do pacto de Deus conosco. Abra a sua Bíblia e veja, por exemplo, o que está escrito em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 33, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vá para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do verso 26 até o verso 27, 2 versículos apenas. Ezequiel 37, verso 26 e verso 27 também diz assim: farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muitas outras passagens poderiam ser citadas, mas basta entendermos que quando nós dizemos que o culto reformado é pactual, nós estamos aludindo ao fato de que o culto, ele é um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Nós lemos isso ao final de cada uma das duas últimas passagens. Deus diz: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. No culto, Deus fala conosco e nós lhe respondemos. No culto, Deus nos diz: eu serei o seu Deus, e nós respondemos: nós seremos o seu povo. Um autor chamado Daniel Hyde, ele apresenta de maneira bela a natureza pactual do culto, dizendo assim: Deus nos chama à adoração, e como é que nós lhe respondemos? Com cântico.
Deus nos fala a sua lei e nós lhe respondemos com a confissão dos nossos pecados. Ele nos absolve dos nossos pecados e nós respondemos em oração, agradecendo pelo perdão. Ele nos fala pela sua palavra e nos sacramentos e nós respondemos com dádivas de gratidão e doxologia. Isto é o que realmente significa dizer que o nosso culto é pactual. Deus promete e nós respondemos a Deus, respondemos à sua misericórdia em obediência e consagração. Deus age em redenção e nós respondemos em gratidão e serviço. Deus fala a nós e nós respondemos em louvor. Nós podemos colocar isso num esquema bem fácil. Deus chama você à sua presença através da palavra e do Espírito. Você entra na santa presença de Deus e é convencido do pecado e confessa os seus pecados a Ele. Deus responde por sua palavra, assegurando você do seu perdão. Nas orações e nos cânticos, você louva a Deus por ter te chamado à sua presença e por ter perdoado os teus pecados. Deus fala a você por meio da sua palavra, na leitura e na pregação da Escritura, e também através dos sinais visíveis do batismo e da ceia. Você responde a Deus com ações de graças, louvores e ofertas. Deus envia você ao mundo com a sua bênção, e você volta ao mundo em serviço amoroso, certo de que você faz parte do povo de Deus. Então veja que o culto ele é um diálogo entre Deus e o seu povo reunido. Mas isso não esgota o que nós queremos dizer que o culto é pactual em sua natureza. Quando nós estudamos a doutrina do pacto, meus irmãos, nós vamos nos deparar com alguns conceitos muito importantes para o entendimento do nosso relacionamento com o Senhor. Nós usamos alguns termos estranhos. Nós dizemos, por exemplo, que o pacto ele é monopleurico em sua origem e dipleurico em sua administração. O que é isso? Isso significa de modo bem simples. Primeiro, o pacto ele sempre é feito entre duas partes. Mas no pacto que Deus fez conosco, as duas partes não são iguais. Há alguém que é o rei, há alguém que é o soberano, e há os demais que são os vassalos e súditos. Significa dizer que as realizações de cada uma dessas partes no pacto não são do mesmo tipo ou categoria. Então, quando nós dizemos que o pacto é monopleurico em sua origem, nós estamos dizendo que o pacto sempre é iniciado pelo Senhor. O pacto é iniciado apenas por Deus. Você nunca é aquele que chega diante de Deus e inicia o relacionamento. Não é você que chega diante de Deus e determina os termos, dita os termos do teu relacionamento com Deus. Não é você que faz exigências. É Deus quem inicia, é Deus quem determina, é Deus quem dita como vai ser a sua vida. Mas na administração, no desenrolar do pacto, nós dizemos que o pacto é dipleurico, ou seja, Deus e o homem, eles têm obrigações, eles têm atividades a desempenhar. Deus de um lado dispensa as suas bênçãos, Ele cumpre as suas promessas, e do outro lado você obedece à lei de Deus. Esses dois conceitos, eles também vão aparecer no culto. Nós também podemos dizer que o culto é monopleurico em sua origem. O culto não é algo que você faz em primeiro lugar, não é uma atividade em que você toma a iniciativa e a realiza diante de Deus. O culto é, antes de qualquer coisa, algo que Deus faz em você e através de você. O culto não começa com você. O culto começa quando Deus convoca você e os seus irmãos. Abra sua Bíblia e veja isso no Salmo 50. Tudo começa, meus irmãos, quando Deus nos convoca à adoração. Salmo 50, do verso 1 ao verso 5. Este salmo diz assim, observe com atenção:
Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Meus irmãos, a iniciativa do culto sempre é do Senhor. Ele convoca o seu povo, Ele determina um dia na semana para que o seu povo se achegue a Ele. É por isso que o culto é chamado de santa convocação. Além disso, como nós vamos observar daqui a pouco, no culto Deus é quem determina o que deve acontecer. É Deus quem estipula os elementos do culto. Mas no desenrolar do culto, ou na sua realização, o culto é dipleurico. Tanto Deus como o povo têm atividades a executarem. Deus fala à igreja com poder, graça e autoridade na leitura e na pregação das Escrituras. Deus alimenta o seu povo também na administração dos sacramentos, e o povo responde a Deus nas orações e nos cânticos. E algo que ajuda a salientar ainda mais a grandeza do Senhor no culto é que mesmo quando nós damos algo ao nosso Deus, nós damos porque recebemos primeiro dele. Isso é afirmado de forma bem clara no diretório do culto da Igreja Presbiteriana Ortodoxa, uma denominação americana. O diretório do culto da Igreja Presbiteriana Ortodoxa vai dizer: as partes do culto são de dois tipos: aqueles que são realizados no lugar de Deus e aqueles que são realizados pela congregação. No primeiro tipo, os adoradores são receptivos, no último, são ativos. É razoável que esses dois elementos sejam alternados tanto quanto possível. Deus fala e nós respondemos. O culto reformado, ele também é pactual, meus irmãos, no sentido de que todos os domingos, o pacto da graça, ele é renovado entre Deus e a sua igreja. A cada semana nós somos chamados à presença de Deus e Ele nos lembra as suas promessas mediante a palavra. Assim também, por meio dos elementos centrais do culto, nós renovamos a fé nas promessas de Deus e recebemos a certeza e a confirmação de que nós pertencemos a Ele. Segunda característica do culto reformado: ele é bíblico. Quando nós dizemos que o culto reformado é bíblico, nós estamos tão somente afirmando o que já é popularmente conhecido como princípio regulador do culto. Meus irmãos, Deus soberanamente Ele estabeleceu um pacto da graça com o seu povo. Esse pacto vai ser descrito na Bíblia de várias maneiras. Ele vai ser descrito como um relacionamento matrimonial, em que Deus é o marido, Deus é o noivo, nós somos a sua esposa e noiva. Se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5, Deus ali, Ele fala de si mesmo como o marido do seu povo. No capítulo 62 do profeta Isaías, ele vai dizer que o deleite, o prazer que ele tem no seu povo é igual ao prazer que o noivo tem na sua noiva. Quando você vai, por exemplo, para a carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5, quando ele fala dos deveres de marido e mulher, Paulo usa o relacionamento entre a igreja e Cristo para falar do pacto, para falar do nosso relacionamento com Deus. E o pacto também vai ser descrito como um tratado de paz. Não é apenas um relacionamento amoroso entre nós e Deus, mas o pacto também é um tratado de paz que o Rei Todo-Poderoso estabelece com os seus vassalos. E para que exista paz e harmonia nesse relacionamento, aqueles que são os vassalos, a única coisa que eles devem fazer é concordar com aquilo que é ditado pelo grande rei, com aquilo que é estipulado pelo rei soberano. No mundo antigo, no chamado Antigo Oriente Próximo, o mundo dos tempos bíblicos, esse tipo de pacto era bem comum.
Nesse pacto, os interesses do soberano eram afirmados e os vassalos apenas se submetiam. O grande rei lembrava aos seus súditos tudo aquilo que tinha feito em seu benefício e prometia protegê-los de todo mal. Em troca, os súditos devotavam a ele a sua lealdade. Como é que começam os 10 mandamentos? Você tem ali o grande rei, o soberano, lembrando ao povo o que ele fez pelo povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O povo deveria tão somente aquecer, submeter-se. Você encontra, por exemplo, na Bíblia esse tipo de linguagem. Abra sua Bíblia e veja isso em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 31 e verso 32, quando Jesus nos fala da necessidade de calcularmos corretamente os custos do discipulado. Lucas 14, versículos 31 e 32. Jesus diz assim, observe: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. O que alguém que não tem condições de derrotar alguém que é mais poderoso deve fazer? Submeter-se. Então entenda que você confessa a soberania de Deus, você fala da soberania de Deus, você diz que é soberano, mas essa soberania, ela precisa se estender também ao culto que você presta a Deus. É um princípio da reforma, que naquilo que diz que quem define os termos do culto é Deus. Ele é o grande rei que dita as normas e nós somos o rei vassalo que obedece. O pastor Kenneth Wuest, ele vai propor a seguinte imagem. Tente imaginar o seguinte: imagine um rei vassalo que foi subjugado pelo rei vitorioso. E esse rei vassalo recebe do soberano a lista das suas atribuições e deveres, e também a lista das promessas de proteção feitas pelo grande rei. Agora tente imaginar o pequeno rei, o perdedor da batalha, dizendo ao grande rei: quem vai dizer como devem ser as coisas sou eu. Fique aí sentado e eu vou fazer, eu vou cantar o que eu quiser. Isso é simplesmente inimaginável. Jamais esse rei vassalo faria tal coisa. Jamais o pequeno rei teria a coragem de fazer algo semelhante na presença do grande rei. Mas ao contrário, ele chegaria com o seu rosto no pó, e ele esperaria com temor e tremor aquilo que o rei poderoso determinaria. E meus irmãos, esse é o nosso papel. Nós somos o rei vassalo com quem o grande rei do universo entrou em aliança. E ele, exercendo o seu direito, exercendo a sua soberania inalienável, ele deixou determinada maneira como o seu povo deve adorá-lo. É isso que dizemos quando afirmamos que o culto deve ser bíblico. E nós fazemos isso porque precisamos compreender que nós fazemos o que fazemos em nossa liturgia por causa das Sagradas Escrituras. Eu vou me referir aqui aos presbiterianos, de modo bem específico. Nós somos conhecidos, ou pelo menos éramos conhecidos, por levarmos muito a sério a maneira como a Escritura disciplina o culto comunitário. Mas tem se tornado cada vez mais comum membros de igrejas presbiterianas não entenderem por que nós fazemos o que fazemos, não conseguirem fazer a ligação entre o que nós fazemos e as Sagradas Escrituras e a soberania de Deus, e desejarem fazer outra coisa.
Você precisa entender que Deus é Senhor da tua vida, soberano sobre todas as áreas, e isso inclui o culto. E Deus vai exercer a sua soberania no culto, dizendo a você, através da sua palavra, como você deve se aproximar dele. Você deve perguntar ao Senhor como você deve se aproximar dele. A nossa confissão de fé de Westminster, ela nos ajuda, por exemplo, sintetizando aquilo que a Escritura diz sobre o culto. Ela vai nos ensinar que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Deus não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Você não pode chegar diante de Deus e desejar fazer algo no culto simplesmente porque você acha que teve uma ideia brilhante. Eu acho que assim vai ficar melhor, pastor. Assim vai atrair a atenção das pessoas. Eu soube de uma determinada igreja que o pastor percebia que o povo ficava muito disperso na hora da pregação. E ele começou a pensar a respeito do que deveria fazer para cativar a atenção do povo. E ele colocou 2 cordas, uma de cada lado do púlpito, para que 2 moças ao estilo Circo du Soleil ficassem subindo e descendo durante a pregação e fazendo para que as pessoas não desviassem os seus olhares da frente. Mas para ele não olhavam, olhavam para elas. Deus não deve, Ele não pode ser adorado dessa maneira. Eu creio que isso não é apenas imaginação humana, isso é o que diz a nossa confissão, isso é sugestão de Satanás. Para que o teu culto seja agradável a Deus, do início ao fim, ele tem de ser saturado das Escrituras Sagradas. E a Bíblia, ela ensina isso em muitas passagens. O texto que nós lemos no início, eu volto a mencioná-lo. Deus, ele exigia apenas que Deus matou os filhos de Arão porque eles fizeram aquilo que Deus não ordenou. Quando você observa os 10 mandamentos, você também vai perceber que logo na entrega, Deus trata da questão do culto. No primeiro mandamento, Deus estabelece a exclusividade da adoração. Ele diz a você que Ele é o único a quem você deve adorar e a nenhum outro. No segundo mandamento, o Senhor nos diz qual a maneira correta de adorá-lo. E Ele faz isso explicitando como nós não devemos fazê-lo, como nós não devemos nos aproximar dEle. No terceiro mandamento, o Senhor estabelece a postura do coração, a reverência devida. E no quarto, Ele estabelece o dia para o seu culto. Os 4 primeiros mandamentos, eles vão nos ensinar que nós temos de adorar a Deus conforme a sua palavra. E você vai perceber no verso 6 do capítulo 20 de Êxodo, que a bênção de Deus está sobre aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso, no culto a Deus, nós devemos amar e guardar os seus mandamentos. No culto a Deus, irmãos, nada deve ser ofertado a Deus que Deus não tenha ordenado. Tudo que você insere no culto e que não tenha uma garantia clara da palavra dele, que deve ser apresentado a ele, é fogo estranho. Qualquer coisa que você insira no culto e que não tenha fundamentação na palavra é profanação do culto. Abra sua Bíblia e veja algo bem interessante no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 25. Êxodo 20, verso 25. O texto diz assim: se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Você vai dizer: ah, pastor, nós não temos mais altar. É o princípio que você deve observar aqui.
Nós não temos mais altares, nós não fazemos mais sacrifícios, mas observe que esse verso trata de algo que era próprio do culto da antiga aliança. Embora na nova aliança nós não mais realizemos sacrifícios, o princípio que salta desse texto é que qualquer coisa que seja nossa, que tenha origem em nós, qualquer coisa que seja introduzido no culto a Deus, sob a perspectiva de deixar o culto mais arrumadinho, de ajeitar, de deixar mais bonito, mais atraente, mais inteligente, que não tenha sido ordenado por Deus, é profanação. As pedras usadas na construção do altar, elas deveriam ser usadas da maneira como Deus as deixara na natureza. Qualquer justificativa do homem de adornar as pedras, deixá-las mais quadradinhas, deixá-las mais retangulares, para que o altar ficasse, digamos, mais vistoso, mais bonito, era profanação. Quando nós manejamos a nossa ferramenta no culto, nós o profanamos. Nós devemos adorá-lo como Deus deixou nas Sagradas Escrituras, sem tentar melhorar nada, apenas sendo fiéis. É por isso que Jesus vai dizer no Novo Testamento que nós devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. E eu chamo a tua atenção para a maneira como o apóstolo João usa a palavra verdade nos seus escritos. De todos os autores do Novo Testamento, João é aquele que mais usa a palavra verdade. E verdade para João tem a ideia de conteúdo proposicional. E não é à toa que na oração sacerdotal ele registra as palavras de Jesus no capítulo 17, verso 17, dizendo: santifica-os na verdade. O que é a verdade ali? A tua palavra é a verdade. O Pai, ele deve ser adorado em espírito, ele deve ser adorado em verdade, de acordo com a sua palavra e de nenhuma forma diferente. Eu concluo nesta noite, meus irmãos, dizendo a vocês que a minha certeza, a minha convicção é que todos vocês que aqui estão desejam ser verdadeiros adoradores. Eu tenho certeza que todos vocês desejam ser reconhecidos como adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então saibam que só há uma maneira disso se tornar realidade nas vidas de vocês. Vocês precisam se tornar cativos da palavra de Deus também no que diz respeito ao culto. Vocês precisam aplicar a doutrina da suficiência das Escrituras ao culto prestado ao Senhor. Você deve se perguntar: o que nós fazemos é ordenado por Deus, seja por meio de ordem direta, exemplo histórico ou necessária dedução daquilo que a palavra ensina? Somente respondendo a essa pergunta, pelo prisma da Escritura Sagrada, é que o teu culto será agradável ao Senhor. Este é o fim último da adoração, é agradar a Deus, é ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o grande Rei de todo o universo. É a Ele e apenas a Ele que nós devemos agradar em nosso culto. Por isso, meus amados, busquem saber o que é agradável ao amado de suas almas. E a única maneira de vocês saberem o que é agradável a Ele é buscando conhecer na palavra dEle aquilo que Ele diz ser agradável. A nossa tarefa é olhar para a Escritura e reconhecer que cânticos encharcados de conteúdo bíblico agradam ao Senhor, que orações moldadas pelas orações dos santos da Escritura agradam ao Senhor, que a correta e séria administração dos sacramentos agrada ao Senhor, que a leitura pública das Escrituras é da vontade do Senhor, que a pregação, a fiel pregação, a pregação cristocêntrica, a pregação do Cristo crucificado é agradável ao Senhor, e que isso também é manifestação da graça de Deus sobre a sua igreja, pois a fiel pregação é a própria voz de Deus. Talvez você seja levado a pensar o seguinte agora: mas pastor, se nós fizermos isso, o nosso culto vai ficar morto, o nosso culto vai ficar parecendo uma missa sem vida. O que nós precisamos é de cultos mais fervorosos. O problema com essa forma de pensar é que fervor é algo interno.
Fervor é uma atitude do coração. Fervor não é algo que vem de fora e é absorvido pelo coração. Fervor não é euforia. Fervor não pode ser encontrado em danças, em teatros, em palmas. Pelo contrário, fervor é um intenso desejo por Deus. É um intenso desejo do coração por Deus e por sua glória. Fervor é desejo por contemplar as perfeições de Deus por meio da sua palavra pregada. O legítimo fervor é despertado no coração e é despertado pela palavra, pela beleza do Rei assentado em seu trono. Talvez você ainda insista em dizer: mas pastor, assim o culto, ele vai ficar muito sem graça, ele vai ficar muito simples. Eu deixo para você as palavras de um puritano, John Owen, que pregou um sermão intitulado A Natureza e a Beleza do Culto Evangélico. Para Owen, a beleza do culto evangélico está justamente na sua simplicidade, porque ele vai dizer que, por mais simples que seja um culto, não existe nenhum ato, parte ou dever no culto evangélico em que você não tenha distinta comunhão com cada pessoa da bendita Trindade. Ele vai dizer que a beleza do culto não está na execução dos cânticos, não está na retórica do pregador, não está na ornamentação do espaço, mas está no fato de que os santos são encorajados a se aproximarem de Deus como Pai, livres do terror que caracterizava o culto da antiga aliança. Ele vai dizer que a beleza do culto evangélico está no fato de que agora você tem este acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, e este é um acesso contínuo e ininterrupto. John Owen diz que esta é uma nova fonte de beleza e glória no culto prestado a Deus, porque o culto que você presta a Deus em sua simplicidade bíblica é belo e glorioso, porque você tem acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo em um só Espírito, e é esta comunhão no Espírito a fonte de toda a união e de toda a beleza de qualquer igreja, por mais diminuta que ela seja aos olhos dos homens. Ele termina o sermão dizendo que este é um eminente efeito e fruto da nossa reconciliação com Deus e uns com os outros pelo sangue de Cristo, que agora nós gozamos dos privilégios do excelente, glorioso e espiritual culto a Deus em Cristo, revelado e exigido no Evangelho. Porque o culto é tudo isso, meus irmãos. Eu encerro com as palavras do autor aos Hebreus no capítulo 12, versículos 28 e 29. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual cultuemos a Deus de modo agradável, com reverência e santo tremor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Ele nos abençoe, que Ele torne o nosso coração cada dia mais cativo à sua santa e suficiente palavra, e que isso seja refletido no nosso culto para a glória dEle e nossa felicidade eterna nele. Amém.